Olá, estamos começando mais um Café com o Vereador aqui pela TV Câmara, canal 5.3, pela TV aberta e também pelos nossos canais do YouTube. Você nos acompanha toda semana, segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã e às 6 da tarde. Obviamente, né? Todo programa nós recebemos um convidado diferente e hoje nós estamos conversando com a vereadora SESI Protetora. Se a gente falar Cecília Meireles Ferreira, talvez algumas pessoas vão ficar em dúvida, né? Mas se falar SESI Protetora, todo mundo conhece. Obrigado pela presença, vereadora. Eu que agradeço pela oportunidade. Vereadora, a gente começa até perguntando isso, né? Por que veio esse nome SESI Protetora? Quando é que começou sua paixão pelos animais? A minha paixão pelos animais começou desde pequena, muito pequena. Eu sempre fui apaixonada pelos animais, falava o tempo todo que quando crescesse gostaria de ser veterinária para poder ajudar mais. E olha que eu nem tinha compreensão que ser veterinária teria uma efetividade maior, né, no cuidado com esses animais. Mas com 17 anos eu saí de casa, minha mãe, ela mora ainda em um apartamento, e eu, com essa necessidade de começar a fazer resgates de animais, saí de casa para poder começar a fazer isso. Então aluguei um cantinho, fui morar lá e comecei a fazer os resgates, e de lá para cá não parei mais. Olha só, 17 anos assim já determinada, né? E o que foi preponderante assim, se analisar a situação vulnerável que muitos animais estavam? Sim, isso sempre mexeu muito com o meu emocional, e eu até hoje não consigo, é uma dificuldade muito grande para mim ver um animal em situação de vulnerabilidade. Porque os animais nas ruas, eles estão expostos a todo o tipo de maldade, inclusive muitos maus tratos, né? Verdade. E sofrimento que aquela própria vida leva a ele, né? Pela falta de alimentação, pela falta de água, pela falta de um suporte veterinário. Então os animais, eles estão realmente ao léu, né, e isentos de todas as necessidades, né, que eles têm. Vereadora, a senhora falando aí sobre essa questão dessa vulnerabilidade dos animais, o que leva, né, nessa sua trajetória que a senhora vem tendo em cuidar dos animais, muito antes do parlamento, né? A que conclusão a senhora chegou? O que leva, o que gera os maus tratos? Hoje, muitos maus tratos, muitas situações que são consideradas maus tratos, elas são feitas até mesmo inconscientemente. Hoje, a gente, por exemplo, acorrentar um cão é crime. Hoje, privar o animal das suas necessidades básicas é crime. Deixar o animal exposto ao sol, à chuva, é crime. Deixar o animal por longas horas sem se alimentar é crime. Deixá-lo sem água é crime. A gente costuma dizer que privar o animal das 5 liberdades, né? Então, por exemplo, não levar o animal em um atendimento veterinário quando necessário é crime por negligência. Então, hoje, tudo que seria para nós humanos também, graças a Deus já tem sido levado em consideração também pela vida desses seres. Porque não é justo essas situações de maus tratos acontecerem com ele com a justificativa de que não sabia, sabe? Porque é questão de bom senso até. Aquilo ali é um ser vivo, ele precisa de pelo menos uma água e uma ração, e as pessoas falam, eu nem sabia que ele tinha que comer tanto. Agora, existe uma cultura de acorrentamento dos animais, né, que a gente aos poucos tem trabalhado nessa conscientização das pessoas, até porque é crime, né, graças a Deus já está tipificado como crime. Mas as pessoas falam, olha, meu avô sempre fez isso, meu pai sempre fez isso, entendeu? Então, assim, elas não conseguem enxergar que aquilo é um crime, porque está privando o animal de suas necessidades essenciais, né, de liberdade. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando a consciência das pessoas para que minimize esses problemas, porque eu falo que a conscientização ela é muito difícil de se trabalhar.
principalmente quando a gente faz trabalho de formiguinha, né? Muitas vezes ali as ONGs, os protetores independentes, aquelas pessoas que têm uma sensibilidade ao sofrimento dos animais. E por isso que a gente precisa do apoio do poder público, porque assim a gente consegue atingir mais pessoas, né? Na sua opinião, ainda é preciso mais informação? Eu vou dizer por que eu estou fazendo essa pergunta para a senhora, né? Por exemplo, quando eu era criança, isso faz muito tempo, né? A cultura era, né? Aquele cachorro, olha, é muito bravo, tem que viver amarrado. E a gente, quando criança, acreditava piamente que era isso, né? Quando na verdade a gente mal sabia que estava causando uma situação de estresse quase irreversível, né, no animal nessa situação. Mas a gente, enquanto criança, não sabia. Então, assim, ainda há esta falta de informação nas pessoas, ou hoje a coisa já mudou de figura? Ainda existe, muito, sabe? Mas, e essa questão comportamental, ela é bem complexa. Até mesmo para pessoas que amam os animais, é difícil de entender, porque eles não têm a mesma linguagem que nós, né? Então a gente não consegue conversar com o animal. A gente tem que entender os sinais que ele nos dá. E se você acorrenta, se você aprisiona, mantém num local minúsculo um animal que tem suas necessidades, que tem de movimento mesmo, sabe? Do próprio movimento em si, ele vai ficar mais agressivo. Né? Então, assim, muitas pessoas mantêm os animais, inclusive, nessa situação para que eles se tornem agressivos. Mas com o intuito de proteger o espaço. Mas isso acaba sendo um risco até para o próprio tutor. Até para ele mesmo, né? Entendeu? Então a gente tem que estudar. Hoje a gente tem no mercado comportamentalistas maravilhosos, né, que se dedicaram ao estudo do comportamento animal e que estão aptos a educar, de uma certa forma, né, vamos dizer assim, o animal para um possível ataque, a uma invasão, não oferecendo risco, por exemplo, ao tutor, né? Então as pessoas, elas têm que, infelizmente as pessoas ainda acham que os animais, eles são objetos e que esses animais, eles estão aqui para poder servir ao homem, né? Então, a partir do momento que envolve também um pouco de dedicação, envolve também recursos financeiros, né, que tem que ser dispensados para esse trato, as pessoas, elas não fazem as coisas da maneira certa. Entendi. Infelizmente. Bom, então depois dessa aula de conscientização, né, vamos falar agora do seu interesse pela causa pública, né, vereadora? Então, a partir de que momento surgiu, né, esse start, a senhora já envolvida, né, em toda essa causa a favor dos animais, né? Quando é que surgiu esse start de que a senhora poderia estar aqui na Câmara para intensificar esse trabalho? Em meados de 2014, 15, as pessoas, elas começaram a me questionar o porquê de não concorrer à vereança. Eu confesso que isso nunca nem havia passado pela minha cabeça. Embora eu sempre estivesse aqui na Câmara cobrando, né, políticas públicas, e ia também frequentemente atrás dos prefeitos, né, das épocas, cobrando essas políticas públicas, eu realmente não conseguia me visualizar como vereadora. Certo. Só que daí as cobranças, elas começaram a se intensificar, quando em 2016 eu tentei pela primeira vez e infelizmente não consegui. E aí permaneci desenvolvendo meu trabalho, como sempre, não fiz nada de extraordinário, né, para poder conseguir me eleger em 2020. Tanto é que a diferença de votos foi pouquíssima, eu acho que eu consegui praticamente os mesmos votos daquelas pessoas que já me acompanhavam, mas a questão partidária me beneficiou um pouco nesse sentido, porque as pessoas, elas desconhecem toda essa matemática que existe por trás, né? Mas aí deu certo, graças a Deus. Mas realmente não foi algo que eu desejei. Foi, na verdade, as pessoas me motivando e falando, né, da importância de termos uma representação aqui dentro do Legislativo em prol dos animais. E hoje a senhora entende que é importante estar aqui, né? Sim, entendo. Embora seja muito difícil, a gente ainda tem muitos entraves, né? Mas aos poucos a gente está conquistando bastante coisa.
É interessante, né, ver assim, a gente ter a oportunidade de acompanhar seus pronunciamentos, né? Então a senhora sente, por exemplo, que, né, muitas vezes os seus pronunciamentos, em muitas ocasiões, são muito diretos, são muito positivos, né? Então a senhora sente assim que a senhora trouxe um pouco da paixão, né, para com os animais, a positividade na defesa da causa deles também aqui para o plenário? Eu acredito que sim, porque eu sou amor pelos animais e não tem como eu não passar isso para quem está me ouvindo, para quem está me assistindo, para quem está no meu convívio diário. Inclusive, costumam dizer que eu não tenho outro assunto a não ser animal, né? Mas... Porque eu acho que quem faz parte do meu convívio sabe que eu me dedico, eu posso dizer que praticamente em tempo integral. Eu só não falo em tempo integral porque ainda tenho que tirar um cochilinho de vez em quando. Né? Mas assim, no geral, eu tô por eles. Muito bem. Bom, nós vamos para um breve intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar exatamente sobre esse trabalho que a senhora vem realizando, né? E o mais interessante é que a vereadora Cési Protetora, ela participa das comissões de Meio Ambiente e Cultura. Então nós vamos conversar um pouco sobre esses dois assuntos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, aqui no nosso Café com o Vereador. A gente volta já já. Natural de Montes Claros, Cési Protetora é empreendedora e exerce seu primeiro mandato. Desde os 17 anos, tem paixão pela causa de proteção animal. Dentre outras realizações, está o maior programa de controle populacional de cães e gatos do norte de Minas, focada em realizações objetivas na defesa pet, de proteção, como também sanitárias, que por sua vez atinge um número de pessoas comprometidas pelo bem-estar animal. É filiada ao PP, Partido Progressista. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Café com o Vereador, hoje conversando com a vereadora Cési Protetora. No primeiro bloco falamos um pouco aí sobre a história da vereadora, falamos um pouco sobre a sua paixão pelos animais e, consequentemente, o que a motivou a entrar para a Casa Legislativa como vereadora. Agora vamos falar um pouco sobre a sua atuação aqui, né, vereadora? Antes da gente entrar na questão das comissões, né, ainda falando sobre os animais, nós temos projetos sociais que podem ajudar as pessoas, por exemplo, na questão da castração? Sim, além dos projetos gratuitos que tem com frequência aqui em Montes Claros, né, que são projetos que são advindos de emendas parlamentares, de deputados, que a gente executa, tem também o projeto Apreço Social, através do Instituto Cuidado Animal e da Apelo Canino, que são duas ONGs de proteção animal aqui de Montes Claros, que têm parceria com a clínica veterinária para viabilizar castrações com preços mais acessíveis para as pessoas. Entendi. E eu acho que cabe ressaltar que são castrações que, embora tenham preço reduzido, são castrações de excelência, tá? Ninguém precisa se preocupar com a qualidade da castração. A clínica veterinária, não sei se eu posso falar o nome que realiza, posso falar? Que é a clínica Recanto Pet, ela é a clínica que mais castrou animais aqui em Montes Claros, que já participou, já vem participando de diversos projetos, tanto gratuitos quanto a preços populares, né? E hoje elas têm em sua bagagem aproximadamente 10 mil castrações já realizadas, que é um número bem considerável. Utilizam uma técnica chamada minimamente invasiva, que é uma técnica, né, que necessita de muita experiência, que necessita de cursos, né, profissionalizantes, especializações para ser feita, e que traz um pós-operatório mais satisfatório e mais tranquilo para o animal.
né? Porque ela se torna menos invasiva do que uma cirurgia comum, digamos assim. E a gente fala isso, né, porque é uma questão de utilidade pública. É preciso que a população saiba, justamente para que não haja mais animais nas ruas e que venham, consequentemente, a sofrer mais maus tratos ainda, não é, vereadora? Exatamente. Tem até uma coisa que as pessoas falam, mas essas castrações, elas atendem animais domiciliados. Aqui em Montes Claros existe também algo que é muito comum, que me tira do sério em diversos momentos, que é o animal que dá voltinhas. Muitas pessoas têm o costume de abrir o portão de casa para o animal ele sair, fazer as suas necessidades fora de casa. Inclusive, vale lembrar que em Montes Claros tem uma lei municipal que pune, né, com multas administrativas a pessoa que não recolher as fezes do animal. Olha só. Importante saber isso. Eles fazem isso para evitar a sujeira de dentro de casa, mas esquecem que a cidade também é a nossa casa, né? E nesse dar voltinha, um animal ele pode ser atropelado, ele pode ser vítima de maus tratos, ele pode, por exemplo, se for uma fêmea que estiver no cio, ela pode emprenhar. E as pessoas, elas não estão prontas para assumir essa irresponsabilidade de deixar os animais darem voltinhas. E traz consequências muito grandes. Então, uma vez que a gente consegue uma castração, seja gratuita ou a preço popular, para um animal que é domiciliado ou semi-domiciliado, do caso das voltinhas, a gente está colaborando sim com a minimização do sofrimento, a gente está colaborando com a minimização da superpopulação de animais, até porque a castração não é só para minimizar a população de animais, é para minimizar também problemas de saúde. Como na fêmea, por exemplo, a gente consegue evitar possíveis cânceres mamários, a gente consegue evitar a piometra, que é uma infecção no útero, né, que leva muitas cadelas a óbito. Então, a castração, ela, em diversos aspectos, ela é recomendada e, por mim, então, nem se fala, eu divulgo demais, o tempo inteiro, sempre que eu posso, né, divulgo sobre os benefícios da castração, principalmente pensando no sofrimento dos animais, né, e na minimização desse sofrimento desses animais, né. É importante dizer também que a castração de animais que são domiciliados, que não saem para dar voltinhas, é essencial, né? Também por conta dessa questão das doenças, saúde, dos problemas de saúde, e também porque às vezes as pessoas têm um casal e falam assim, mas na época do cio eu separo. Eles vão dar um jeitinho. Com certeza. Entendeu? E aí vem aquela gestação indesejada, que traz transtornos também para a família, né? E aí as pessoas, não, mas aí eu dou. Gente, olha a quantidade de animais aí vai que piorando, estão na cidade, né? Então, assim, vai virando uma bola de neve. Não tem jeito. Então, a causa animal, ela é muito complexa e necessita muito, mas muito mesmo, da compreensão das pessoas, da conscientização das pessoas. E para os animais em situação de vulnerabilidade, né, que estão expostos nas ruas, aí nós precisamos realmente do município. Porque nós protetores, enquanto protetores, e sensíveis à causa de uma maneira geral, a pessoa às vezes ela nem é protetora, mas ela ajuda de uma forma ali, não se considera protetor. Já resgatamos alguns animais e trabalhamos muito o SED, que é a captura, esterilização e devolução. Recentemente eu fiz isso aqui, na porta da Câmara mesmo, tinha uma cadela cruzando aqui na porta, eu fiz o resgate dela, castrei, tentei buscar por adoção nesse período de pós-operatório, que é de 10 dias, não consegui e devolvi ela aqui para o mesmo ambiente. Isso para mim é horrível, sabe, ter que devolver, porque para mim todo animal ele deveria ter um lar. Mas a gente está trabalhando, a gente está falando de uma sociedade que ainda não conseguiu se atentar para essa necessidade e que não conseguiu ainda entender que a quantidade de animais que estão nas ruas é um problema de todos. Não é um problema meu, não é um problema apenas meu, não é um problema apenas seu, não é um problema apenas do poder público ou de Ciclano e Beltrano. É um problema de todos. Toda a sociedade. Envolve toda a sociedade. Certo. Bom, vamos falar um pouco aí, né, sobre as comissões. A senhora é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, né? Como é que a senhora vê a atuação dessa comissão nos dias atuais? A Comissão de Meio Ambiente, assim como a própria Secretaria de Meio Ambiente aqui de Montes Claros, ainda é muito inerte em relação, embora eu faça parte, eu tenho tentado desenvolver algumas conversas nesse sentido para que a gente trabalhe mais efetivamente algumas ações voltadas para a fauna,
especialmente a fauna doméstica. E sem contar que Montes Claros é rota de tráfico de animais silvestres. E pouco se vê falando a respeito disso. Então, hoje, o meio ambiente daqui de Montes Claros, de uma forma geral, é para tratar da flora, que não deixa de ser importante, é importantíssimo. Eu também sou apaixonada pela flora. Mas a gente está falando de vidas, né, que estão aí sofrendo e não tem a devida... não tem esse olhar especial de uma secretaria, de uma própria comissão que poderia estar desenvolvendo ações mais efetivas. Então tem-se um caminho a trilhar ainda. Tem bastante. Tá certo, e eu estou ali, plantando a sementinha. Esse é o ponto, né? O seu Exatamente. trabalho, então, abre o seu grande objetivo, né? É abrir esse caminho, essa picada para o pessoal poder seguir, né? Exatamente. Tá certo, né? Bom, falando um pouquinho sobre a Comissão de Cultura, aí a senhora já preside, né? Sim. Como é que a senhora vê a atuação, né? Como é que a senhora sente a atuação dessa comissão? Quais os principais desafios que a senhora tem tido, né? Para poder trazer benefícios? Olha, eu acho que não é segredo para ninguém que Montes Claros, embora tenha o título de cidade da arte e da cultura. A gente está tendo uma luta muito grande para não deixar isso morrer. Porque adormeceu, né, durante muito tempo. A gente, desde antes da pandemia, desde 2017, por exemplo, a gente teve o último edital realizado. Olha só. Né? E conseguimos agora um edital de R$200 mil para contemplar 35 projetos. Depois de o quê? Quase 6 anos. Em 2017, o último projeto que teve, nem teve o pagamento integral, sabe? Então a gente ainda também está vendo o que pode ser feito desse edital de chamamento de 2017 ainda. Depois disso a gente teve o SISMIC cancelado, porque disse que teve, uma lei que foi aprovada nessa casa, que foi aprovada no Executivo também. Depois de um tempo de funcionamento, ela estagnou. E agora nós tivemos ela revogada porque disse que havia visto que ela era inconstitucional. Então nós demos um passo muito grande para trás, porque ela contemplava os fazedores de cultura com 1,5% do valor arrecadado pelo município seria designado para esses projetos, né, culturais. E a gente, com isso, já estava um pouco complicado. Sem isso, então, mais complicado ainda. Mas agora nós estamos também com a nova gestão, né, na Secretaria de Cultura, e a gente está conversando bastante sobre esses projetos, né, que podem ser levados para a Secretaria, fazem parte comigo o vereador Daniel e a vereadora Yara, e a gente está sempre em constante conversa para realmente verificar o que pode ser feito para a gente não deixar que a cultura aqui em Montes Claros morra. Porque realmente Montes Claros é uma cidade muito rica, principalmente pelo seu povo, né, que é cultural. Mas, infelizmente, a gente não vê. Hoje é a secretaria que menos tem recursos. E estamos na expectativa aí também da lei Paulo Gustavo, né, do projeto que vai ter, que, assim como a Aldir Blanc, vem contemplar, né, todos os municípios, mas ainda assim a gente não vê um esforço do município em si para que realize ações a contemplar, principalmente porque foi um dos setores mais afetados na pandemia. E a gente não viu uma ação efetiva do município para poder, de fato, atender essa população, para abraçar essa população e dizer: estamos com vocês e nós vamos oferecer o suporte necessário para que nós possamos continuar com a cultura viva aqui em nossa cidade. A gente não teve isso. Então, ainda é preciso trabalhar mais, né? Articular mais para que haja isso, né, vereadora? Sim, bastante. Vereadora, recentemente nós tivemos aprovado o dia do Nerd, né? Sim. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Na verdade, isso foi uma demanda que chegou para a vereadora Yara, né? Eu acho importante, porque são pessoas que assim, desenvolvem um trabalho que, embora seja incompreendido por boa parte da população,
muito interessante, que visa o desenvolvimento intelectual, né, de pessoas que têm, geralmente, um QI acima da média, né? Então, assim, a gente precisa disso porque eu acho que incentiva os jovens a participarem mais desses processos e que beneficia, né, a cidade de uma forma geral. Muito bem, né? Então é mais um incentivo também, é um né? Incentivo, para que haja... Exatamente. Para que as pessoas se atentem, né? Aos amantes e não só a isso, mas principalmente para que se desenvolvam mais pessoas assim. Exatamente. Né? Vereadora, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Eu gostaria que a senhora pudesse fazer suas considerações. Eu gostaria que, de fato, o município atendesse o meu clamor aqui, enquanto protetora, enquanto vereadora, enquanto representante de 1.786 pessoas que confiaram a mim o seu voto. Nós não estamos falando apenas de compaixão pelos animais. Nós estamos falando de saúde única. Isso eu tenho falado muito aqui, em todas as oportunidades que tenho, porque a gente precisa de trabalhar a saúde única, que é a integração do meio ambiente, a saúde animal e a saúde humana. Porque apenas assim nós vamos ter uma saúde adequada, certo? E eu gostaria de aproveitar o momento também para dizer às pessoas que o meu mandato está à disposição de todos e, embora, né, minha bandeira principal seja a causa animal, eu costumo dizer que eu estou vereadora por Montes Claros. As pessoas até me perguntam, Cés, qual que é a sua área de atuação? Qual bairro? Eu falei assim, gente, eu não tenho bairro A, B, C. Os problemas, eles estão em todos os lugares, principalmente relacionados à causa animal, em alguns mais que outros. Então, o que tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou fazer o possível para poder sanar os problemas. E a gente gostaria muito de te agradecer, de ter vindo aqui hoje no nosso Café com o Vereador, né? A gente sabe que a sua agenda é corrida, né? Então, foi muito bom esse bate-papo aqui e vamos esperar a outra volta para a gente continuar falando sobre isso, né? Quem sabe até no próximo programa a gente tenha novidades, principalmente no que diz respeito às leis que contemplam a cultura, né, vereadora? Sim, falaremos. Com certeza, né? Chegamos ao final do nosso Café com o Vereador. Muito obrigado a você pela sua audiência. Você sabe, esse programa acontece todas as segundas, quartas e sextas, 8 da manhã, 6 da tarde. A gente espera você na próxima semana. Até lá.